De teologia, apesar de a gente ser dois orelha seca, né? Mas eu, particularmente, Rodrigo, eu sempre admirei seu trabalho, porque eu sempre gostei muito do Jô. Então, na época do Jô, eu assisti você lá, falei, cara, esse homem é brabo. E já tem tempo esse E já faz tempo, então vai te acompanhar. Evidências também. Evidências. Então, pra gente é uma alegria imensa, né? Glória a Deus, acima de tudo. Bom demais. Então, vamos entrar na história dele, de humano. Vamos. Pastor, a gente tem um termo aqui que a gente fala para os convidados que vêm, se é nascido em berço El Shaddai. Você é nascido no famoso berço cristão, berço El Shaddai ou não? Então conta um pouquinho aí. A minha família, na verdade, a minha história de vida não é nenhuma biografia bonita de ser contada. Porque a minha mãe e o meu pai nem eram casados, foi um encontro que tiveram e na primeira situação minha mãe ficou grávida. E então eles resolveram morar juntos. Eu tinha um irmão por parte de mãe e uma irmã por parte de pai. E ali naquela casa havia um sincretismo muito grande, porque o meu pai, por exemplo, ele ia no centro espírita. Quando eu era criança, eu tive uma doença, falaram que quem me curou foi uma vó Rosa, área espiritismo. Mas eu me lembro também da minha mãe colocando copo em cima do rádio, ouvindo o missionário, né? Daquela tinha os missionários lá, né? O Davi Miranda, aquela coisa toda. Bem misturado, e né? ao mesmo tempo diziam-se católicos. Entendi. Católico de IBGE. Mas a minha mãe nem frequentava a igreja católica, ela tinha raiva do padre, porque parece que uma vez o padre chamou atenção na igreja por causa de criança correndo e tudo. Entendi. Então eu que despertei para frequentar a igreja católica quando eu tinha meus 8 anos de idade, 7 anos de idade. Quando uma tia de criação falou com minha mãe, olha, Rodrigo, tem que ter uma religião. Não gosto de padre, não gosto de igreja, não vou em lugar nenhum, eu rezo em casa mesmo, que é uma frase tradicional de muita gente. E essa tia de consideração começou a me levar para a missa. E aí eu não fui católico de IBGE, eu fui um católico praticante mesmo. Mas não nasci em berço El Shaddai nesse sentido, não. E nesse processo, como foi, assim, tanto a parte da teologia, arqueologia também, e também a sua conversão? Começando, não sei o que veio primeiro, né? Na verdade, a arqueologia vai vir bem lá na frente. Bem lá na frente. Com relação à conversão, eu tenho que respondê-la em 2 momentos. É interessante que quando a gente se torna evangélico, aí fala, você se converteu. Mas eu talvez vou surpreendê-los com uma coisa que eu vou declarar aqui. Eu era um católico convertido. Entendi. Quando eu conheci o evangelho, eu não posso dizer que eu me converti porque o meu amor por Deus não aumentou. Meu amor por Deus não aumentou no sentido assim, cada dia meu amor por Deus aumenta, mas não aumentou naquele sentido assim. Agora sim, tem um amor verdadeiro. Não, sabe? Eu não vim do mundão assim. A única coisa que eu recebi foram informações do Deus que eu amava e eu não sabia. Entendi. Você entendeu? É como se você amasse tanto assim o seu pai, mas você não sabia o nome dele. Aí um dia alguém fala, pois seu pai chama-se Antônio, qualquer coisa assim. Então eu comecei a aprender coisas sobre o Deus que eu não sabia, mas eu já o amava. De modo que... Por que eu gosto de pontuar isso? Porque, embora hoje eu tenha discordâncias com a doutrina católica, por isso que eu não sou mais católico, eu sei que Deus tem muitas pessoas sinceras lá. Mas aí vem o segundo momento que a gente classifica como conversão. Né? Quando eu conheci o evangelho, eu tinha 12 para 13 anos. Os meus pais sempre tiveram uma relação tumultuada. Era um lar bem tóxico. E nesse momento eles não aceitaram. Não aceitaram, embora eu não tivesse qualquer apoio familiar para seguir na igreja católica. Eu era católico carreira solo, mas nessa hora era mais uma lavagem versão, cerebral. talvez, Nossa, estão fazendo lavagem cerebral na sua cabeça. E o padre queria chamar a polícia para a menina que me deu estudo bíblico, porque era corrupção de menor, aquela coisa toda. Caramba, e tal. Rapaz, foi sério, 12 para 13 anos. E eu, durante um ano, eu ficava indo à igreja, às vezes, escondido, dando estudo bíblico escondido para os amigos, ensinando tudo, assim, de ponta cabeça. Um de 12 anos aprende Bíblia, né? Mas você já ensinava? Já, eu ia andar de bicicleta e eu começava a abrir a Bíblia. E eu me lembro de um episódio que eu estava numa casa, eu não tinha me batizado ainda nas águas. Aí
eu estava assim, com a Bíblia aberta, cada um com aquela Bíblia católica, e tinha uma Bíblia que minha mãe também recebeu de missionários que batiam na porta dela e entregaram essa Bíblia para ela. Que interessante, né? Muito antes de eu nascer. Caramba. E essa Bíblia, eu estava com ela aberta lá, minha mãe tinha saído de casa, quando um colega meu falou assim, o Haroldes, lembro-se até hoje, Rodrigo, olha para trás. Quando eu olhei para trás, estava minha mãe com a cinta. Moiou. Eu fui apanhando dali até na minha casa. E assim, 12 anos, tinha uma menininha que eu gostava lá. Imagina a vergonha de apanhar na frente da menina. Nunca mais. Cheguei em casa e eu abracei essa Bíblia, ajoelhei e o couro comendo. Até a hora que eu não aguentei, eu soltei a Bíblia. Assim, ela destruiu essa Bíblia. Então, depois, quando eu fui me batizar mesmo, que eu batizei escondido do meu pai saiu de casa. Ele me botou para fora de casa. Depois depois ele saiu de casa, que eu fiquei fora de casa um tempo, depois eu voltei. Eu estou resumindo a história aqui. Fiquei um tempo na casa dos irmãos, e quando ele saiu definitivamente de casa, aí que a coisa aprontou. Que aí minha mãe colocou assim, olha, nós perdemos tudo por causa dessa igreja, essa maldita dessa igreja. Caiu tudo em cima disso. Aí botou para fora de casa de novo. Nossa. Aí eu fui de novo morar de favor na casa de alguns irmãos da igreja. Depois eu fui fazer a faculdade de teologia e agora eu tenho que fazer um retrocesso para dar uma pincelada aqui. A minha paixão pela teologia nasceu na casa paroquial. Porque o padre que era o pároco da igreja que eu frequentava era um homem muito culto, ele já faleceu. Sim. Muito culto, estudou em Roma, estudou em Jerusalém. Eu ficava olhando a biblioteca dele assim. Gigante. Admiração. E ali para mim era um refúgio de paz. Porque minha casa é uma pocilga emocional. Entendi. Eu ia para casa do padre, ali que eu... Era fuga, né? Sabe, era fuga, refúgio, a igreja, exatamente. Caramba. Era o que eu tinha de mais próximo de Deus. Aí eu lembro que ele me deu um dia, ele tirou de um dos livros assim, um marca-página, que tinha uma flor assim, aí estava escrito assim, Flores de Tierra Santa. Em espanhol, né? De Tierra Santa. E eu achava que, por estar escrito diferente, que aquela que era a língua de Jesus. Eu tinha meus 9 anos, 10 anos de idade. Nossa, eu falei, isso aqui veio lá da terra de Jesus, da terra. Um dia você vai conhecer lá. Eu falei, eu tinha muita vontade, eu olhava os livros. E o que é essas letras aqui? Isso aqui é hebraico. Olha só. Isso aqui é grego. Eu ficava namorando, não podia nem pegar. Naquela época, criança não era tão afoito. Eu ficava admirando aqueles livros quase como um totem, assim. Entendi. Caramba. Curiosamente, quando eu estava fazendo um mestrado em teologia, eu reencontrei esse padre. Olha que legal. E ele falou assim, olha, eu quero te pedir perdão, porque naquela época a gente não entendeu, mas você estava certo em muita coisa. E padre não tem filho, mas pode ter herdeiro. Nossa. A minha biblioteca que você tanto admirava é sua. Nossa, caramba, velho. Cara, que história. Aí eu fui lá, peguei os livros, e lá em casa tem vários desses livros ainda. Nossa, lá. Que legal. Do Padre Roque. Aí depois eu fiz o bacharelado em teologia, depois eu fiz também fiz bacharelado em filosofia, depois eu fiz o mestrado em teologia patrística, que estudei na Universidade Católica. Depois eu fiz o primeiro doutorado em teologia do Novo Testamento. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz o pós-doutorado, aí eu fui para Israel, fiz especialidade em arqueologia, depois eu fiz outro doutorado na USP em arqueologia. E aí essa área foi... Por isso que eu falei que a arqueologia só veio depois. Se você estudar mais um pouquinho, você alcança o João. Mais um pouquinho.